Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Temos o endereço principal, Paulo Roberto Maciel 7919 e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Ainda estamos no mês de setembro, né? É um mês que tem 30 dias, termina neste sábado. É o mês da Bíblia. Principais comemorações: Independência do Brasil, mês da pátria, né? Foi no dia 7. É o mês do veterinário e do administrador de empresas, foi no dia 9. Do musicoterapeuta e da musicoterapia, no dia 15. Do transportador rodoviário de cargas, 17. Dos símbolos nacionais e da TV brasileira, dia 18. Setembro é o mês do ortopedista, foi dia 19. Do engenheiro químico, dia 20. Da árvore, do fazendeiro e do mal de Alzheimer, dia 21. Do técnico agropecuário, do contador e mundial sem carro, dia 22. Do soldador e da Bíblia, dia 24. Mês do rádio e da radiodifusão. Mês do trânsito, do farmacêutico, dia 25. Da música popular brasileira, dia 27. Do anunciante, do paraquedista e do coração, dia 29. E mês da secretária, dia 30. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que começou às 3 horas e 50 minutos do dia 23 de setembro de 2023. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 12,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em 20 de setembro. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,61%, divulgada pelo Banco Central em setembro de 2023. Minha saudação a você que acompanha meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Web Jornal do Paulo Maciel, de 27 de setembro de 2023, quarta-feira, meio de semana. Olha, a Igreja Católica Apostólica Romana reverencia nesse dia, tem como santos de devoção São Florentino, São Fidêncio, São Vicente de Paulo. São os principais. E os católicos estão vivenciando a 25ª semana do tempo comum. A fase da lua, que começou no dia 22, é quarto crescente. Estão se passando 270 dias do ano. Faltam 95 dias para terminar 2023. Temos algumas comemorações, além dos santos. É dia do encanador, olha aí, dia 27, dia do encanador. Também dia da música popular brasileira, dia mundial do turismo, dia mundial do turismólogo e dos profissionais do turismo. É dia da caridade, dia nacional de doação de órgãos e dia nacional dos vicentinos. Falar em doação de órgãos, você pode ver uma reportagem, uma entrevista que eu fiz com a minha amiga Glorinha. É uma comerciante de Colatina que doou um dos rins para o próprio filho. O filho aguardou durante cerca de 2 anos na rede pública, não conseguiu doador, ela mesma doou o rim para o filho, né? Que bonito ato, né? Um ato de amor da mãe pelo filho. Parabéns. Você pode ver a entrevista da Glorinha no meu endereço eletrônico @Paulo Roberto Maciel 7919. Vai lá no campo de busca, no Google, escreve Paulo Maciel e Glorinha, entrevista, né? E você vai chegar, né, ao local próprio, tá bom? Vamos falar de missas, espiritualidade para os católicos. Nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, às 19 horas, haverá celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro
do município de Colatina, ok? Quinta-feira, dia 28 de setembro, vamos ver o que vai haver na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Haverá celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão, o pároco local. 19 horas, hein? Não deixe de participar. É sempre importante a espiritualidade para nós garantirmos a salvação eterna. Quero falar para você também sobre emprego. Atenção, você que vai procurar emprego, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades diversas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0, operadora 27 3721 7102, a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado deve enviar dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. O endereço físico do Cine Colatinense é este: Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro. Ok? Bem, agora vamos à cotação do café. Você quer saber a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória? É porque o café, gente, ele é a principal commodity agrícola do Espírito Santo. Tem uma importância fenomenal na economia e na vida das pessoas em geral que atuam na zona rural. Segunda-feira, dia 25 de setembro, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos do Arábica Bebida Dura fechou valendo R$ 749. O preço está em baixa, hein? O Arábica Bebida Rio, 702. Conilon Bica Corrida tipo 78, 609. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,68%, cotado a R$ 4,96. Já a Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, fechou em baixa de 0,07% a 115.924 pontos. Minha saudação especial a você que me acompanha no endereço eletrônico @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Notas em destaque. Atenção, eu fiz aqui uma seleção de notícias importantes dos últimos dias para você que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel. Falta de eletricidade. Olha, faltou energia em Colatina na segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, por volta das 16 horas. Cerca de meia hora depois, a eletricidade foi restabelecida para os moradores das ruas Humberto de Campos e Travessa Jaldate Rachid, na zona central. Então houve uma falta repentina de energia. Eu pensei até que fosse um apagão. Chuvinha no Espírito Santo. Olha, uma chuvinha mesmo. Uma chuvinha. E você na janela. Uma chuvinha e você na janela. Hein? Olha, na terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, uma chuva fina irrompeu sobre alguns municípios do estado do Espírito Santo, como na Grande Vitória e também em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. A previsão inicial dos institutos de meteorologia era para a chuva cair no dia seguinte, mas o fenômeno resolveu se antecipar, né? Fenômeno da natureza não tem controle. Vasco vence e deixa a zona de rebaixamento. Foi realizado o jogo de futebol entre América Mineiro e Vasco da Gama em 25 de setembro de 2023, na última segunda-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte.
a capital do estado de Minas Gerais. A disputa foi válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, em partida atrasada. Os vascaínos derrotaram os mineiros por 1-0, gol de Jair nos minutos finais da contenda. E com isso, os cruzmaltinos deixaram a zona de rebaixamento, a popular Z4. Brasileira morta na Europa. Uma psicóloga brasileira de 45 anos de idade foi encontrada morta na Itália, no continente europeu. Mídias diversas divulgam o fato, acrescentando que a profissional da mente estava no país a fim de participar de um encontro da categoria. Ela teria se afogado no mar em 24 de setembro de 2023 em Oristano. Ela foi identificada como Renata Moraes Rios. Primavera e calor no Brasil. Os últimos dias têm sido de calor nos municípios do estado do Espírito Santo em geral. O efeito coincide com o advento da primavera brasileira. Temperaturas acima de 40 graus já são verificadas com o aumento do uso de ventiladores e outros equipamentos de refrigeração. Alguns produtos dos supermercados poderão sofrer majoração por causa da subida nos termômetros. Para esta quarta e quinta-feira, os órgãos de previsão meteorológica apontam quedas acentuadas de temperatura. Pode cair, então, vamos aguardar para ver, né? Porque nem sempre os institutos, os órgãos de meteorologia acertam, né? Será que vai cair mesmo? Vamos esperar para ver, né? Corpo encontrado no Rio Doce. Um integrante do Instituto Terra de Aimorés, na divisa com o estado do Espírito Santo, que estava desaparecido, foi encontrado morto nas águas do Rio Doce, esse rio que corta os estados de Minas e Espírito Santo. Ele era empregado do órgão, tinha 49 anos de idade, e o corpo foi localizado no município de Baixo Guandu, no território capixaba, que faz divisa com o território mineiro. O desaparecimento se deu em 14 de setembro, quando ele deixou um estabelecimento de saúde de Minas Gerais e caminhou em direção ao Espírito Santo. O encontro do corpo foi tornado público em 24 de setembro de 2023. Rompimento de adutora afeta bairros da Grande Vitória. Isso aconteceu nos últimos dias, hein? Mais de 40 bairros de Vitória e Vila Velha, na região metropolitana do Espírito Santo, na Grande Vitória, foram afetados após o rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Cesan, na Avenida Leitão da Silva, na capital espírito-santense. Um grande alagamento foi registrado na via pública. Maquinário e operários foram para o local a fim de reparar o problema. O serviço foi concluído na noite de 24 de setembro de 2023 e nos dias seguintes o abastecimento passou a ser regularizado nos diversos imóveis atingidos. Homem baleado na praia de Itapuã, em Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo. Também é uma notícia de destaque dos últimos dias. Em pleno domingo de sol, um homem foi baleado quando passava por uma calçada na orla do bairro Itapuã, em Vila Velha, na Grande Vitória, estado do Espírito Santo. O caso se deu no período vespertino, com a praia cheia de banhistas. Houve alvoroço e gente correndo após a passagem dos dois meliantes de bicicleta atirando. A polícia foi chamada, mas não localizou os responsáveis pelo crime. A vítima foi levada para um hospital, onde seria submetida a uma cirurgia para a retirada da bala. É picardia uma coisa dessa, hein? Eu gosto de passear por ali, pela praia de Itapuã, pela orla, Taparica também, mas eu prefiro a Praia da Costa. Eu mensalmente estou no município de Vila Velha
que é a minha segunda cidade, e realmente fica difícil, né? Picardia, você está passeando, você está resolvendo seus problemas corriqueiros num dia de domingo e vem maus elementos atirando. A gente trabalha para encardir, para ter um domingo de lazer, né? De tranquilidade, um domingo para refrescar a mente, arejar a mente, é surpreendido por malvados, malfeitores, pelo amor de Deus, né? Uma boa recuperação para a vítima aí, foi baleada. Brasileiro vence 10 milhas garoto. Um brasileiro de São Paulo venceu a corrida de rua 10 milhas garoto, disputada em 24 de setembro de 2023 entre os municípios de Vitória e Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Foi a 23ª edição da disputa. O vencedor foi o atleta olímpico Altobel Santos da Silva, de 23 anos. Mês do trânsito e o registro de muitas baixas em acidentes. Olha só, 543 mortos no Espírito Santo por causa de acidentes. Foram registrados 543 óbitos no trânsito do estado do Espírito Santo de janeiro a agosto de 2023. Mais de 90% dos casos são de responsabilidade do condutor do veículo, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Por isso é necessário mais consciência ao guiar o automóvel, a caminhonete, o caminhão ou a motocicleta. 48% dos mortos eram motociclistas, quase a metade, né? Ficou meio a meio aí a coisa, né? Meio a meio, quase a metade, 48% dos mortos eram motociclistas. Setembro é o mês de campanha educacional para o trânsito. E falar em trânsito, olha, 6 postes derrubados em acidente de trânsito no Espírito Santo. É uma notícia que chama atenção. É picardia uma coisa dessa aí? Já pensou? Eu tô rindo porque não houve vítima letal. Já pensou? 6 postes? Efeito cascata? Pelo amor de Deus, já pensou se isso cai em cima das pessoas? Olha só. Um motorista de automóvel perdeu o controle do veículo e chocou-se com um poste de energia, causando o efeito cascata que derrubou mais 5 postes no município de Vila Velha, na Grande Vitória, estado do Espírito Santo. O condutor do veículo conseguiu deixar o carro momentos antes de um dos postes cair sobre ele, destruindo-o parcialmente. O carro ficou, né, destruído em parte. Esse caso se deu na madrugada de domingo, dia 24 de setembro, no bairro Novo México, no município Canela Verde, meu segundo ponto de morada. Minha saudação especial, minha saudação a você que acessa meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Igreja Católica contra o aborto. Vamos falar sobre isso porque é o assunto que está em todas as mídias. Gente, isso tem que ser falado, divulgado, repercutido. Ao fim de uma missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus, o pároco local, em Colatina, Padre José Valdeci Romão, mandou distribuir um informativo sobre o tema aborto. Eis os dizeres do impresso: diga não ao aborto. O que é o aborto? O aborto é a matança cruel de bebês dentro do útero. Quando a vida começa? A vida começa na fecundação, conforme os cientistas que estudam o desenvolvimento humano
É na fecundação que se inicia o desenvolvimento humano. Como é feito o aborto? Existem vários métodos. Alguns envenenam o bebê, outros matam-no, desnutrindo. Vários esquartejam o bebê e, por fim, ele é retirado por um aspirador muito mais potente do que o que você tem em sua casa. Quais as consequências do aborto? O aborto pode levar à perfuração do útero, infecção, hemorragias, câncer de útero e câncer de mama, infertilidade, depressão na mulher, ansiedade, síndrome do pânico e várias outras doenças. ADPF 442. Olha, a ADPF 442 pede para que o Supremo Tribunal Federal, o STF, descriminalize o aborto até os 3 meses de gravidez. Então a igreja em Colatina pede que o fiel católico assine a petição contra essa ADPF 442 que está no Supremo Tribunal Federal. O assunto é para o legislativo, segundo entendem os sacerdotes. O padre fez um pronunciamento em tom enfático contra o aborto em Colatina recentemente. Em vista de uma ação de pequeno partido de extrema esquerda tramitando no Supremo Tribunal Federal, STF, com possibilidade de ser aprovada, autorizando o aborto com até 3 meses de gravidez, o padre Valdecir Romão fez um veemente apelo contra a medida e disse que quem apoia o aborto está automaticamente excomungado da Igreja Católica. O católico não pode apoiar o aborto. O clérigo católico pediu que os fiéis dobrem os joelhos para que o aborto não seja aprovado, sugerindo a oração do terço e outras orações, pedindo pela vida dos inocentes, pelo seu direito à vida. Ele enfatizou que mais de 90% da população brasileira é contra o aborto. Ele cobrou também a aprovação no Congresso Nacional do Estatuto do Nascituro, que irá proteger sua vida desde a concepção. Olha, o poder legislativo no nosso Brasil está aí insensível ou inativo para várias ações que se encontram sendo decididas no sistema judiciário. E o legislativo nada resolve de importante assuntos polêmicos para os brasileiros. A mendicância é um alerta que está sendo feito em Colatina. Colatina alerta contra esmolas. Em impresso divulgado em vários pontos do município de Colatina, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, o serviço especializado em abordagem social, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar as pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. E olha mais uma coisa, estimula a prostituição e mendicância, aumentando também a violência e a sustentação de vícios. Vícios em bebida, drogas. Os telefones para vocês encaminharem pessoas em situação de rua, os telefones são estes. Atenção, 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222.
Olha a minha saudação para você que acompanha meus endereços na internet. Endereços telemáticos, o principal acesso é @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aí tem o YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel, facebook.com/, Paulo Maciel da rádio, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 barra. Notícia importante para os São Paulinos. Olha, parabéns, São Paulinos. São Paulo campeão da Copa do Brasil 2023. É, o jogaço, né? Jogo muito bonito no domingo. Flamengo e São Paulo Futebol Clube disputaram a final da Copa do Brasil no domingo, 24 de setembro de 2023, no estádio Morumbi, em São Paulo, capital. O resultado foi de 1-1, o que deu o título aos São Paulinos, comandados pelo técnico Dorival Júnior. Salve o tricolor paulista! É o que mais se ouvia após a conquista na execução do hino do clube paulistano. Salve o tricolor paulista! Eu sou flamenguista, mas a gente tem que, né, ser esportista. Ganhou, ganhou, vamos seguir em frente. O Flamengo é vice-campeão da Copa do Brasil. E vale dizer que mais de 63 mil pagantes compareceram à famosa Praça de Esportes do São Paulo. Na primeira partida no Maracanã, no Rio de Janeiro, a capital fluminense, os rubro-negros perderam de 1-0 no dia 17 de setembro de 2023. Por isso, então, com esse empate no dia 24, São Paulo é o campeão. Merecidamente, né? Ganhou uma fora de casa, empatou a outra no seu domicílio. Parabéns, São Paulo, pelo título de campeão da Copa do Brasil 2023. Parabéns! Meu abraço para você que acessa meus endereços na internet. Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 barra. Endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Comentário, opinião. Brasil 2023. Parece que vivemos um pesadelo. Você não sente isso, não? Parece que vivemos um pesadelo conjuntural. Alienação geral. Olha, maconha, aborto, corruptos no poder, extrema esquerda, comunismo, perseguição ideológica aos moderados, submissão legislativa, esquerdofrênicos no comando, povo acuado, agentes públicos aparelhados, liberação de bandidos, fim de combate à corrupção, penas desproporcionais em ações de afogadilho, gestão central querendo criminalizar opositores, fim do marco legal da agricultura, alianças com regimes totalitários comunistas, crime avançando, criação de mais e mais cargos públicos, criação de mais e mais impostos, ampliação da agenda homoafetiva, desrespeito à maioria. Tudo isso está acontecendo. Tem mais, desrespeito à família natural. Desse jeito a família vai acabar. Do jeito que estão agindo aí. Gastos públicos crescendo, pseudo-líder fazendo o que quer, mídias velhacas perseverando, continuando com suas notícias tendenciosas. Parece que o Brasil vive um pesadelo e tem os seguidores do mal enaltecendo. São uns robôs inconsequentes e sem Deus no coração. Foram doutrinados pelo gramscismo e seguem a cartilha direitinho, como paus mandados. E enquanto isso, né? Enquanto isso, o esquerdista mor, o que ele faz? Passeia com a dama da vez, ostentando com dinheiro
público. Todo mundo está vendo isso. Apesar de ele estar podre de rico. Mas vai ostentar com dinheiro público. E os babacas doentes, fabianistas, perdidos e companhia, aplaudindo. É uma vergonha, né? Realmente. Parece mesmo um pesadelo. Parece que isso uma hora vai acabar. Porque pesadelo acaba, né? Parece que uma hora isso vai parar. Parece que a qualquer momento haverá um basta, pois os ditos de Rui Barbosa sobre desonestidade estão a cada dia mais atualíssimos. Parece que Deus agirá agora, já. Vamos pedir? São Rafael, protetor do Brasil, rogai por nós. Nossa Senhora, padroeira do Brasil, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, intercedei por nós. Baixas acontecerão. Gente. Baixas acontecerão. Baixas acontecerão. Baixas acontecerão. Amigos e amigas, vamos a atualidades aqui nos meus endereços telemáticos. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Ora, são reflexões importantes. Eu aconselho você a ouvir e dar um gostei aí, né, para que a mensagem possa circular mais. Batismo. O batismo de João Batista não era um batismo de sacramento, era um batismo que simbolizava arrependimento dos pecados, batismo de penitência. Jesus não tinha pecado algum, mas aceitou receber aquele batismo de João Batista para demonstrar sua humildade, servir de exemplo. Já o batismo de sacramento que os católicos recebem atualmente é para perdoar o pecado original, que não é pecado de culpa. Existe uma carência da graça de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, e o cristão recupera a graça de Deus, se torna filho de Deus novamente pelo batismo. Por isso se batizam logo as crianças. Os apóstolos disseram que receberam de Cristo a incumbência de batizar as crianças. Nome de Jesus. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico ou aramaico. Em inglês é Jesus. E em latim é Jesus. Olha, eu pesquisei no site do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, canal no YouTube, onde ele responde as nossas dúvidas. Vai lá. Bate-papo. Passeando pela Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, tive uma conversa com um senhor que disse ser médico. Ele me disse que o segundo coração humano está na batata da perna, que nos possibilita andar, enquanto a segunda consciência está no intestino. Por isso devemos cuidar do que comemos. Tomar cuidado, com o que comemos. Deus. Somente Jesus é a verdade. Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem o Pai, Abba, Pai, e Deus eterno, todo-poderoso, Senhor dos exércitos, e Elohim, El Shaddai, Yahvé. Tem o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. É um Deus só em 3 pessoas. Um mistério. Agora vamos falar sobre anticomunismo. Olha, gente, a igreja é anticomunista. A igreja católica é anticomunista. Ou seja, contra o sistema político socialista, marxista, ateu.
Sabia que o comunismo é ateu? Uma bula do Papa Pio XII condena o marxismo e o comunismo. Enquanto isso, um padre foi chamado a um fórum justamente por falar contra o comunismo no Brasil. Meu Deus do céu, que é isso? Após sair ileso do caso, lógico que o padre ia sair ileso, o sacerdote disse que isso é a prova concreta de que o demônio existe, ser chamado a um fórum por falar contra o comunismo. E ele completou enfatizando que o diabo sempre perde, pois Jesus já o venceu na cruz e depois ressuscitando. Gente, nós temos que ficar sempre alerta. Liberdade, nós ganhamos de Deus o livre-arbítrio, a consciência livre, a livre vontade, a liberdade para tomar decisões. Esse é um bem preciosíssimo, se bem utilizado. Olha, e é com a liberdade que nós também podemos nos condenar. Como nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, podemos deixar Deus de lado e perder a vida eterna. Não deixe Jesus de lado, senão você vai viver, depois dessa passagem temporária por aqui, vai viver com o demônio, hein? É a sua livre consciência agindo. Quero falar para vocês sobre esse assunto que também é importante. Textos dúbios. Textos dúbios. Quantas vezes eu li textos dúbios? Leis genéricas e subjetivas dão vazão a atos de pessoas apenas interessadas em dinheiro, que processam por qualquer coisa. Há quem queira, por exemplo, recriminar até quem não usa o número 24. É mesmo a banalização das leis, né? Ganhar dinheiro, quer processar para ganhar dinheiro porque o time não usa a camisa 24. Meu Deus do céu. Vamos falar de fêmea também? A mulher, na aparência, é o traje e a maquiagem que usa. Na aparência, hein? Pedido de perdão. Senhor, perdoe os viciados em certa televisão do mal, que está levando muita gente para a tormenta eterna com seus valores anticristãos. Senhor, se possível, coloque a mão na cabeça dessas pessoas que vão para o inferno. Quero falar agora para vocês de outra coisa importante para a reflexão. Santa Clara. É uma reflexão de um clérigo católico sobre Santa Clara e outros temas, mas o principal é Santa Clara. O cristão católico deve ouvir a palavra de Deus, deixar que ela aninhe-se no seu coração, receber a Sagrada Comunhão com a presença real de Cristo em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia, para robustecê-lo a fim de enfrentar a labuta de cada dia. A Igreja Católica, no dia 11 de agosto, recorda a memória de Santa Clara. Santa Clara de Assis foi uma santa que nasceu no século XII, que juntamente com São Francisco de Assis, criou esse universo religioso franciscano que até hoje encanta o mundo com a vivência, a expressão, o jeito de ser da família franciscana autêntica no seu carisma. Clara era uma jovem muito bonita, de família rica da época, no início da burguesia, do capitalismo, quando Deus chama Francisco de Assis. Ele renuncia à riqueza do pai a fim de viver a pobreza de Cristo. São Francisco encantou o mundo daquela época pela sua rústica pobreza. Santa Clara, sua amiga, fora tocada pelo poder do testemunho de Francisco. Olha como é bom o exemplo.
e também quis entrar no mesmo segmento. Ela se criou numa família também igual a de Francisco, né? Família de posse. E ela passou então a projetar o ramo feminino franciscano. Tinha o ramo masculino com São Francisco, ela projetou, idealizou o ramo feminino franciscano. As irmãs Clarissas, elas são filhas que nos mosteiros vivem o carisma franciscano de maneira recolhida, bem recolhida e profunda. Clara e Francisco marcaram a sua época e contagiaram a história da Igreja nesses mais de 800 anos de existência dos dois santos. Até hoje as terras deles recebem peregrinos, romeiros, e lá a pessoa fica tocada pela simplicidade, pela paz que reina no ambiente franciscano, em muros, monumentos de Assis. Clara foi uma mulher de extrema vivência espiritual. Quando seu mosteiro em Assis foi ameaçado pelos sarracenos, que subiram os morros para destruir tudo que viam pela frente, ela com suas filhas, suas irmãs de congregação, como uma grande dama de Deus, saiu com o ostensório na mão, com a hóstia consagrada, e enfrentou os homens armados. Eles, ao verem a unção, a presença, a força, a luz de Santa Clara, bateram em retirada sem danificar o convento. Já no fim de sua vida, com a enfermidade, sem poder ir à igreja, ela assistiu à Santa Missa através da parede do seu quarto, onde Deus a projetou como numa espécie de telão. Deus projetou a missa como se fosse um telão. E não existia isso, né? Por isso, Clara é tida como padroeira da televisão, pois na Idade Média teve a graça de poder ver projetada na parede do seu quarto, seu pobre quarto, a celebração eucarística. Ela levou para dentro do coração, juntamente com São Francisco, o evangelho puro de Jesus. E haja pureza. São Francisco abraçou o crucifixo com tanta ternura, abraçou a cruz de Cristo, que lhe valeram os estigmas de Nosso Senhor, as dores da paixão, como São Padre Pio também viveu com grande dor e com grande alegria. Usava hábitos velhos, rasgados, andava descalço e com a cabeça raspada a fim de tirar a vaidade dos cabelos. A vaidade, gente, se expressa também no cabelo. Clara tinha os cabelos lindos, dourados, grandes, e quando ela se converte ao ideal franciscano para fundar as Irmãs Clarissas, vai até São Francisco e pede para que ele corte seus cabelos, e o santo cortou a esmo os cabelos de Clara, jogando tudo no chão. Já pensou? Para uma jovem o que é isso? Uma jovem atual? Imagine. Depois algumas pessoas apanharam e guardaram esses cabelos que ainda se encontram na basílica dela em Assis. Ela arrancou a vaidade. Ela arrancou a vaidade. Para seguir a Cristo, gente, é preciso despojar-se das vaidades. Daí, as Irmãs Clarissas têm um hábito muito bonito e pesado que revela a condição de esposas de Cristo. No dia dos votos perpétuos de uma Irmã Clarissa, ela entra vestida de noiva na celebração. É levada para trás do altar, atrás de uma cortina, e a superiora praticamente raspa sua cabeça e coloca o hábito das Clarissas. Ela então volta para a igreja para fazer os seus votos, deita-se no chão, canta a ladainha e levanta-se dali como uma religiosa, desprovida de vaidade. E passa a vida toda no convento, nos caminhos da penitência, de jejum, de oração, de renúncia. É assim a vida do religioso autêntico. Olhar para São Francisco e Santa Clara é olhar para a pobreza, é ser convidado a seguir de maneira nua o Cristo nu, o Cristo sem nada, o Cristo da cruz.
Os santos estão na glória de Deus intercedendo pela igreja aqui na terra. Ao mesmo tempo que Deus é tão grande que nós não conseguimos esgotar a sua conceituação com as palavras pobres que temos, ele é tão simples e humilde. Basta olharmos para a cruz e nos perguntarmos como é que Deus desce do céu, do alto, se encarna num corpo humano para viver o tormento da paixão. É mistério, gente. É o mistério da kenosis, do rebaixamento de Deus à nossa condição humana. Cristo Jesus, em sua pessoa e seus ensinamentos, fascina os nossos corações e continua a tocar o coração de muitos jovens mundo afora. Quantos jovens, moças e rapazes, deixam tudo para seguir radicalmente a Cristo, se tornam apaixonados pelo Senhor. O religioso deixa o dinheiro, o bom emprego, as pessoas, o calor da família, a fim de arriscar a vida na pobreza. Renuncia-se a tudo. O coração é invadido por uma paz extraordinária após essa renúncia. Uma cama pobre, o oratório simples. Foi o local onde Clara passou e terminou a sua vida. Era uma jovem muito bonita e elegante, de família rica, que abraçou a pobreza de Cristo e contagiou o mundo com seu exemplo. A vida dos santos é uma das riquezas da Igreja Católica Apostólica Romana. O ser humano tem muitas vaidades, muitos apegos, e os santos franciscanos, que é o mote desse vídeo, dizem para nós, melhor dizendo, que a beleza da vida é a sua configuração ao Cristo casto, pobre e obediente. O que vamos levar desse mundo? O que aprendemos da vaidade? Nada. Quantas pessoas gastaram a sua juventude na vaidade, na fama, no sucesso, e terminaram às vezes solitariamente, sem ninguém por perto. Tem muitos casos, hein? A vida é muito ingrata para com os pagãos, pois eles sofrem muito. Quantos personagens das décadas de 1960 e 70 que fizeram tanto sucesso com música e morreram asfixiados na maconha, nas drogas, pois perderam o sentido da vida ao se tornarem tão importantes. Ninguém é importante neste mundo, só Deus é importante. Só Cristo é importante. E nós devemos participar desta beleza de Deus, nos configurando a Ele. E isto não é somente para freira, para padre, não. Há, por exemplo, o casal São Luís e Santa Zélia, pais de Teresinha do Menino Jesus, casal que foi canonizado. Luís e Zélia criaram as filhas com amor e dedicação. Ela foi profundamente mergulhada no mistério de Deus e ensinava as filhas a viver na graça de Deus, tanto que quatro ingressaram na vida religiosa como freiras. Teresinha já começou a viver a santidade na pequena infância. Deus mostrou o céu para ela aos 4 anos de idade, na sua oração infantil. Depois da experiência, ela correu ao quarto da mãe, que estava gravemente enferma no leito de morte, e disse: mamãe, eu pedi a Jesus para que a senhora morra logo. A mãe perguntou: filha, por que falas isso para a mamãe? E a criança respondeu: porque ele me mostrou o céu, que é muito bonito e bom, e eu não quero te ver mais sofrendo. E a mãe logo depois faleceu. Irmãos e irmãs, os santos tiveram essas graças especiais. Santa Zélia e São Luís são santos. Luís ficou viúvo e cuidou das filhas com tanto amor, oração e respeito que elas adoravam o pai.
Terezinha morreu aos 24 anos com tuberculose depois de viver 7 anos no convento, exalando santidade. No dia do seu falecimento, o convento foi tomado por um cheiro de perfume de rosas, de onde veio o costume da novena das rosas de Santa Teresinha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês que acessam meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Que Deus abençoe a todos.